Olá, estamos aqui juntos mais uma vez e agora para nós fazermos um resumo do livro de Números, o quarto livro da Bíblia, tanto da Tanakh, que é a Bíblia dos judeus, quanto do nosso Antigo Testamento. Eu separei aqui algumas anotações na minha tela, quero compartilhar com você sobre esse livro tão importante, tão maravilhoso, tão gostoso de ler, com tanto aprendizado, com tantas coisas particulares, né, que são o conteúdo, que forma o conteúdo desse livro. Vamos lá. O livro dos Números, ele no hebraico é chamado Bemidbar, que significa no deserto. E no grego ele é chamado de Aritmoi, né? Agora, por que no hebraico, né, ele é chamado Bemidbar, que é no deserto? Eu já falei para vocês em vídeos anteriores que normalmente o título do livro, o nome do livro, é tirado do primeiro versículo que aparece nele. E aqui não seria diferente. No livro de Números, olha, no capítulo 1, verso 1, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Por isso, Bemidbar, no deserto. Ele é o quarto livro da Bíblia, né, como eu já te falei, dos 5 livros que formam a Torá, que é parte integrante da Tanakh, da Bíblia judaica, e também a Torá, para nós, o Pentateuco, né, que são os 5 livros de Moisés. Ele é o quarto livro. Durante a travessia do deserto, dos 40 anos em que Israel atravessou o deserto, é que esse livro foi escrito e ele tem algumas lições importantes para a nossa vida. Vamos lá. Quais são os assuntos ou os temas principais do livro de Números? Primeira anotação que eu fiz para compartilhar com você: o censo e a organização do povo. Isso é algo muito claro no livro de Números. Ele começa fazendo um censo detalhado, né, de todas as tribos de Israel e organizando essas tribos também, tanto em relação à jornada no deserto, que ainda está para ser completada, quanto para a futura conquista da terra prometida. Então, um censo é feito para fazer a divisão disso. Para nós, aqui no português, números. Números é porque, na verdade, o que aparece de números nesse livro é algo assim realmente que o caracteriza com esse nome. Tem muitos números, tem muitos levantamentos, tem muitos censos, tem muitas contagens das tribos, e isso é uma marca desse livro. Outra característica forte do livro de Números são as leis e as ordenanças. Deus dá para o povo de Israel lições e instruções detalhadas sobre vários aspectos, tanto da vida religiosa quanto da vida civil do povo de Israel. E ali inclui-se sacrifícios sobre purezas rituais, penalidades por transgressões, também muitas ordenanças sobre a organização da sociedade de Israel, coisas que eles deveriam observar. Então, leis e ordenanças, tanto civis quanto religiosas, são marcas fundamentais do livro de Números também. Uma outra coisa que aparece, que é muito marcante no livro de Números, é a famosa, porém triste, é claro, rebelião de Corá. Na verdade, ele é o cabeça, mas Corá, ou na tua versão, de repente, Coré, Datã e Abirão, são 3 homens que lideraram uma rebelião contra Moisés e Arão, questionando a autoridade de Deus na vida deles e a liderança que eles exerciam sobre o povo de Israel. E aí Deus, para comprovar que ele é que havia separado Moisés e Arão como líderes, Deus pune aqueles homens com toda a sua família de uma forma exemplar. A terra abre-se para engolir vivos eles e todas as suas famílias. Foi algo realmente marcante que está lá registrado no livro de Números. Os espias também, no capítulo 13, capítulo 14, que são enviados 12 espias para observar a terra de Canaã e trazer os relatórios. Dentre esses 12 espias, 10
trouxeram relatórios negativos, desanimadores, né? Tentando abafar ali o ânimo e a fé do povo de Deus. E 2, Josué e Caleb trazem um relatório positivo, e aí o que acontece? Como punição da rebeldia e da falta de visão, porque, gente, eram 12 líderes, eram 12 príncipes das suas tribos, então eles tinham já presenciado tanta coisa que Deus fez, e eles se deixaram levar pela visão física, pelo que eles observaram ali dos gigantes que habitavam na terra, das cidades fortificadas, e abalaram a fé deles, e com isso contaminaram a fé do povo, né? Então isso é uma prova de que um bom líder deve reforçar a promessa de Deus e fortalecer a visão do povo e não fazer o contrário. O que aconteceu é que eles e toda aquela geração foi punida por Deus, não entraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb e os que nasceram durante a travessia do deserto. Esses 10 espias, eles falaram coisas terríveis. Uma delas foi que os nossos filhos serão como comida para esses gigantes da terra, algo desse tipo. E Deus falou, eu vou provar que vocês estão errados. Vocês não vão entrar, mas os vossos filhos, que vocês falaram que seriam como pão, como alimento desses gigantes, eles entrarão e vão viver o que vocês jamais viverão. Outra coisa interessante que marca no livro de Números é a famosa serpente de bronze, que foi erguida numa haste para que todo aquele que fosse picado pelas serpentes do deserto que estavam morrendo, olhassem para aquela serpente de bronze e fossem salvos. O veneno perderia o seu efeito. A famosa Neustan, a serpente de bronze no deserto, que tipifica Jesus pendurado na cruz, tirando toda a ação do pecado de nós, nos dando perdão e vida eterna. Uma outra coisa é as provisões que Deus realizou durante a travessia do deserto. No livro de Números isso é muito, muito marcante. Durante essa peregrinação no deserto, a gente vê Deus mandando maná e mandando codornizes para eles se alimentarem, e também, por vezes, não foi uma vez só, tocando Moisés na rocha, saía água para eles beberem. Muitas vezes Deus provou assim, durante a travessia do deserto, que de fome e de sede seu povo jamais morreria, como não morreu. São coisas que para nós, assim, às vezes a gente crê, mas é difícil vislumbrar o tamanho do milagre que Deus fez durante todos aqueles 40 anos, mantendo vivos seus filhos na travessia do deserto. Alianças e pactos também que Deus reforça com o povo de Israel durante o deserto são lições marcantes do livro de Números. Ali Deus estabelece pactos, reforça promessas, Deus promete protegê-los, abençoá-los, apesar de suas murmurações. Existe também um fato muito interessante, que é a questão de Balaão, que foi contratado, digamos assim, por Balaque, que era o rei de Moabe, para poder amaldiçoar Israel. Só que toda vez que Balaão tentava amaldiçoar, Deus mudava em bênção, né? Então, na verdade, ele deixa ali uma lição para Balaque, dizendo, não dá para amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas no final ele deixa uma estratégia para que Balaque corrompa Israel, faça pecar a nação de Israel, e através desse caminho, sim, eles poderiam ser amaldiçoados, mas não pela vontade do rei. Bom, a divisão da Terra Prometida é o último assunto que eu quero compartilhar com vocês, que marca o livro de Números. Ali ele termina com as instruções finais para o povo de Israel e a preparação para a entrada na Terra Prometida, na Terra de Canaã. Bom, em resumo, é isso que o livro de Números aborda, e ele trata temas como liderança, obediência, fé, provisão divina e o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Espero que tenha sido bênção para você, e a gente se vê no livro que vamos resumir, que vamos resumir o livro de Deuteronômio. Até lá, Deus te abençoe.